Vamos ao Curso Fé. Alô, amigos, essa é a lição 14ª do nosso Curso Fé, módulo 1, Determinação, e o título desta lição, de número 14, é A Simplicidade das Coisas de Deus. Eu queria que você prestasse atenção, porque nós vamos ver um novo ângulo aqui hoje, ou seja, como é que Deus opera, que é de uma maneira tão simples que muitas pessoas perdem a bênção. Uma das coisas que mais me emociona na palavra de Deus é a sua simplicidade. Não há nada de complicado na palavra do Senhor. O Senhor Deus não fez nada complicado. Em todas as suas revelações ao homem, Deus faz essas revelações de uma maneira simples. Os exemplos que Jesus usou para ilustrar as suas lições eram de coisas simples e fáceis de entender. Quando você pegar a Bíblia Sagrada e for estudar, observe essa parte da simplicidade das coisas de Deus. O Senhor Deus, apesar de ter toda a sabedoria, de ser a fonte de todo saber, de toda a ciência, o Senhor Deus se revela de uma maneira simples. Não tem nada de complicado. Algumas pessoas complicam as coisas de Deus, fazem elas difíceis de entender, mas a verdade é que na sua simplicidade o Senhor Deus nos dá a conhecer. Isso favorece tanto aquela pessoa que tem muita cultura, que é muito sábia, como aquela pessoa que tem dificuldade, que tem pouca cultura e até dificuldade para entender as coisas. O Senhor Deus, então, sempre Ele fez as suas revelações de maneira simples. E Jesus, quando estava aqui no mundo, também Ele usou coisas simples para explicar grandes verdades. Os homens complicam. Os homens é que complicam o que fazem e tentam também complicar as coisas de Deus. Quando a gente ouve um sermão sobre algum tema bíblico, e quando este sermão é apresentado de modo como a Bíblia declara, além de simples, é gostoso de se ouvir. Porém, quando o homem começa a buscar os seus exemplos para ilustrar a palavra, as coisas se complicam e se tornam em coisas enjoadas. A grande verdade é que os homens, não sei porquê, mas eles tentam complicar as coisas de Deus. Deus colocou de uma maneira simples a verdade, Jesus veio numa simplicidade, a palavra de Deus, apesar de ser o livro mais sábio do mundo, ela é revelada de uma maneira simples. Eu já tenho dito que gerações se passaram desde quando o apóstolo João fechou a Bíblia Sagrada, quase 2000 anos. E em todas as gerações, apesar do avanço tremendo da ciência, da filosofia, do saber, nunca houve necessidade para reformar qualquer parte da Bíblia Sagrada. Ela é atual. Quando a gente vai a uma igreja e a gente ouve um pregador dar um sermão baseado na palavra e na simplicidade da palavra, além de gostoso de ouvir, a gente fica assim mais do que maravilhado. Puxa, que profundidade! O sermão é simples, mas ele é dentro da palavra de Deus. Agora, quando o pregador vai lá para os seus laboratórios teológicos e começa a buscar o que o fulano disse, o que o fulano disse, ele tenta espiritualizar a mensagem, a coisa fica enjoada, a gente perde aquele desejo, aquele ânimo de buscar naquela mensagem a Deus. A grande verdade é que Deus está na simplicidade da palavra. A intenção de Deus. Eu creio que Deus, na realidade, quando expôs a sua palavra de uma maneira tão simples, Ele intencionava que as coisas espirituais fossem desse modo explicadas, para que até as crianças, os débeis mentais e gente com raciocínio difícil pudesse receber as suas bênçãos. Porque na simplicidade, aquele que tem uma capacidade teológica, filosófica muito grande, ele entende. E aquele coitado que tem a mente fechada, teve um problema qualquer no cérebro, nasceu com a deficiência, uma debilidade, ou é uma criança, ainda não desenvolveu, ainda não entende da vida, ou é pessoa que tem um raciocínio difícil. Tem pessoas que parecem que são pesadas para raciocinar. No entanto, quando a palavra de Deus é exposta tal qual ela é, na sua simplicidade,
todas essas pessoas a entendem. E, às vezes, as pessoas até abrem a boca: puxa, isso é assim, é deste modo? Puxa, esse é o Deus que eu quero, é disso que eu preciso. Eu acho que essa foi a intenção de Deus. Como é possível? A palavra de Deus não é dirigida ao intelecto, à mente, e sim ao coração. A pessoa pode ter dificuldades de raciocinar, porém, se ela ouvir alguém ungido pregar ou ensinar a palavra, o Espírito Santo lhe abrirá o entendimento e ela então crerá. Ao crer, a pessoa poderá curar sua mente e o seu corpo. Vamos entender isso aqui. A pessoa tem um retardamento mental, ela não raciocina. Se quer o ensinamento da mãe, ela aprende. Coloca uma pessoa na escola para pessoas que têm problemas mentais e ela também não aprende. Bom, seguindo esse raciocínio, ela também não vai aprender os ensinos de Deus, coisa nenhuma. Porque a palavra de Deus, ela não é dirigida à mente, ao intelecto. A palavra de Deus é dirigida ao coração, ao espírito, à verdadeira pessoa. Então, pouco importa se a mente é uma mente educada, uma mente treinada a raciocinar, a compreender as coisas, ou se é uma mente fechada. A palavra de Deus vem ao coração e compete à pessoa dar atenção a ela ou não. Se ela der ouvidos à palavra, o Senhor Deus revela a ela a fé. Porque se a palavra de Deus fosse para a mente, os cientistas desse mundo seriam os melhores cristãos. Porque eles são pessoas acostumadas a raciocinar segundo o padrão do mundo, e eles acham que esse é o padrão verdadeiro, e eles então seriam capazes, né, nesse entendimento, de ouvir a palavra e aceitar a palavra. Mas a grande verdade é que a palavra não é para a mente. Ao contrário, houve época na história da humanidade que os cientistas riam de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz, já dizia há mais de 3.000 anos atrás, que a Terra era redonda. E eles achavam a coisa mais engraçada. Para a ciência daquela época, a Terra era plana, tinha até colunas que a seguravam. Hoje a gente sabe que essa ideia era ridícula. A Terra é redonda e não há nada que a segura. É o poder de Deus, são as leis que Deus criou, que colocou esse mundo em movimento, não só a Terra, mas os bilhões de estrelas, de astros que existem. Então a palavra de Deus, ela não é para uma mente raciocinar. Você não tem que pegar a palavra de Deus e raciocinando e pegando pela lógica. Aqueles que têm feito isso, têm quebrado a cara. A palavra de Deus é para o coração. Quando a pessoa ouve alguém ungido pregar a palavra, não importa se ela tem problemas mentais, se ela é muito instruída, essa pessoa, se abrir o coração, recebe a palavra e a palavra se revela. O problema de muitas pessoas é que elas veem a palavra de Deus como com bastante preconceito. Eles ouvem e acham que aquilo não é bem assim, que tem que examinar, que tem que abrir os olhos, porque cuidado, pode ser uma falsidade, não sei lá mais o que. Aí, coitados, eles perdem a bênção, eles perdem essa oportunidade de ter a iluminação e de crer em Deus. Há um caso, uma lesão irreversível. É um caso que eu quero lhe contar. Um certo dia, eu estava na nossa igreja de São Paulo, da rua Silveira Martins, era um dia de manhã, fazendo a reunião, e uma senhora chegou e pediu: missionário, eu queria dar um testemunho. E quando ela falou, eu disse: tá bom, a senhora vem aqui para frente. Ela veio, com um garotinho do lado, parrudinho, e ela então contou um dos testemunhos mais lindos que eu já ouvi. Ela disse: missionário, o meu filho nasceu com problemas mentais, retardamento. Eu, quando estava esperando, estava feliz, porque eu ia ter uma criança. Quando nasceu, fiquei feliz para vê-lo, mas as notícias que chegaram me entristeceram. O seu filho tem um problema mental. Logo depois, foi feito um exame e deu lesão irreversível no cérebro. Eu não aceitava isso. Corri, busquei ajuda aqui, busquei ajuda acolá, e eu não consegui ajuda satisfatória. Aos 9 anos de idade, o meu filho ainda usava fraldas,
Ele vivia de quatro, ela disse, como um cachorro, babando. Ele não dava atenção a ninguém. Na minha casa eu não podia ter nada em cima do sofá, da mesa, porque ele trepava, caía, e era um problema sério. Nunca ele deu atenção a quem quer que seja. Um certo dia de manhã, eu acordei, eu havia deixado as louças por lavar, e eu disse, eu tenho que lavar as louças. Bom, eu vou ligar a televisão para ver se o meu filho interte com alguma coisa. Mas eu sabia que ele não ia interter. Liguei a televisão e fui lá para a cozinha e estou lavando as louças. De repente eu parei e observei que da sala não vinha nenhum barulho. E ele só ficava e caía para lá, caía para cá. E eu pensei, o que está vendo com meu filho? A televisão estava ligada. Não era som de desenho animado. Era som de alguém falando de Deus. Eu vim na pontinha do pé, no corredor, devagarinho, para não suspeitar, para ele não poder despertar a atenção dele. E quando eu olhei pelo corredor, missionário, eu vi um quadro que eu não acreditei. O meu filho de 4, como sempre, balançando e babando, olhando diretamente para a televisão, e o Senhor pregando sobre Jesus, e parecia que ele entendia. Eu comecei a chorar, para que ele não despertasse a atenção dele. Eu pus o dedo assim na boca, apertava, e eu chorava de tremer o corpo ali. Eu dizia, meu Deus, isso é um milagre. O meu filho nunca deu atenção a quem quer que seja. Como é que ele está dando atenção a esse homem? E o Senhor dizia sobre Jesus. E ele ficava ali, olhando o Senhor fixo, balançando o corpo, babando. Eu disse, Deus, eu não estou acreditando, eu estou sonhando. Isso é um sonho dos mais lindos. O meu filho ouvindo esse homem falar do Senhor. Eu não conhecia o seu programa missionário. Aí, de repente, o Senhor para a sua pregação e o Senhor diz assim, vem cá, dê uma chance para Jesus. Missionário, o que eu vi não deu para acreditar. O meu filho, missionário, levanta pela primeira vez na vida. Ele sai de 4, encosta o móvel da televisão, vai ficando em pé, fica em pé diante da televisão. O Senhor estava com a mão assim, ele vem e coloca a mãozinha dele quando o Senhor, ô missionário, eu já não aguentava mais. Eu estava chorando. E o Senhor começou a orar, falar com Deus. No meio da sua oração, eu entendi, porque sendo mãe eu já compreendi a linguagem dele. Ele disse assim, Jesus, me cura que eu quero ser um pastor. Missionário, a sua oração terminou. Ele saiu da televisão, não mais se abaixou de 4, continuou de pé. Eu levei ele para a escola. É esse rapaz que está aqui do meu lado, meu amigo. Naquela hora, as lágrimas corriam. A igreja toda chorava. E ele assim, barrudinho do lado. Eu não sabia mais o que perguntar, eu estava vendido. A emoção tomou conta de mim. Eu peguei o microfone e coloquei perto da boca dele e perguntei, é verdade isso, meu filho? Ele disse, é sim, senhor. Eu disse, eu não sabia o que perguntava. Eu disse, você ainda quer ser um pastor? Se Deus quiser. Isso aconteceu alguns anos atrás. Por que aconteceu? Porque esse rapaz ouviu a palavra de Deus, mas ele não entendia, missionário. Além de criança, era retardado, débil mental. Mas a palavra de Deus é para o coração. A palavra de Deus você deve dar para aquela pessoa que não quer saber de Jesus, para aquela pessoa que quer saber. Dê a palavra, ela sabe fazer a obra dela. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela sabe fazer a obra dela. Olha, a simplicidade de Jesus. O leproso, o cego, o paralítico, e todos que chegavam a Jesus com seus problemas insolúveis, oravam suplicando pelo milagre. Jesus dizia para eles, somente isto, a tua fé te salvou. Eles criam e eram curados. O Jesus da Bíblia não mudou. Ainda hoje é o seu método de operar, sempre na simplicidade da palavra. Entenda bem, o homem era leproso, lepra da sola do pé até o alto da cabeça. O outro era cego de nascença, nunca viu a luz.
talvez tivesse até problemas sérios, talvez nem o globo ocular tivesse. O outro era paralítico, 38 anos paralítico, menos, mais. E para todo mundo que pedia a Jesus a bênção, ele dizia: a tua fé te salvou. O método de Jesus operar hoje é o mesmo. Agora, a fé que aquelas pessoas tinham não era a fé normal que as pessoas têm. Era a fé que Jesus transmitia quando ele dava a palavra de Deus. A fé do tipo de fé que Deus possui. É a fé que ele quer transmitir para você. Mas não no discurso teológico essa fé será transmitida, e nem através de muita oração, de uma mente bem treinada, não. A fé que Deus dá, e que quando Deus concede, ela produz milagres, ela vem ao coração quando a pessoa ouve a palavra de Deus ser pregada, a palavra de Deus ser ensinada, quando a pessoa medita na palavra de Deus. Você quer um segredo? Aquela palavra que quando é pregada, ou você lê na Bíblia, ela salta aos seus olhos, ela parece importante, ela cresce diante de você, pegue aquela palavra, coloque-a no seu coração e fique meditando nela. Esse meditar na palavra de Deus, ele vai produzir em você uma convicção, uma certeza. Você vai ser possuído por um firme fundamento, uma certeza, a palavra é essa, de que a bênção é sua. E olha, essa convicção, essa certeza, fará em você, através de você, a diferença que for necessária. A palavra de Deus é para ser aceita na sua simplicidade. Quando Jesus disse: o que você determinar no meu nome eu faço, meu irmão, é para isso acontecer. Mas missionário, como é que Deus pode fazer um órgão crescer? A criança nasceu com a orelha defeituosa, nasceu sem o nariz, nasceu com o lábio rachado, nasceu com falta de dedo, e eu não sei como Deus pode fazer. Eu só sei que a palavra de Deus diz que o que eu determinar, Ele faz. Agora, como Ele vai fazer, isso não é mais problema meu, isso é problema dele. Eu sei que se eu pagar um eletricista para colocar luz na minha casa, ele colocará. Eu pago, compro os fios, o material, e eu não preciso entender como é que ele coloca os fios, ele coloca. Então, a palavra de Deus é para ser aceita dessa maneira. Amém? Estamos terminando essa lição. Vamos para a próxima, em nome de Jesus.